Lá, pessoal, continuando a falar sobre os erros. A gente falou a introdução sobre os principais erros e agora vamos detalhar erro a erro. Então, nesse agora eu vou falar um erro orbital. O que seria o erro orbital? O erro orbital é o erro que acontece na posição do satélite. Então, quando o satélite passa, ele é uma predição. Então, a gente tem uma predição da posição e esse erro está da ordem de 1 metro. Então, quando a gente recebe uma efeméride transmitida, que recebe com sinal, a gente tem uma predição de 1 metro. Então isso já foi pior no passado, chegou a 20 metros. E a partir dessa erro na posição do satélite, reflete na posição do receptor. No posicionamento relativo, a gente reduz bastante isso, principalmente em linhas de base curta. Para uso, o erro orbital, considerando um erro orbital, por exemplo, de 2,6 metros, em uma linha de base de 10 km, hoje é da ordem de 1 metro, isso seria mínimo, quase 1,3 milímetros, isso no posicionamento relativo. Então, quando a gente trabalha com um posicionamento relativo, a gente consegue minimizar muito esse efeito no posicionamento. Considerando uma linha de base de 50, esse erro chegaria a 6,5 milímetros. Então, como hoje o erro é da ordem de 1 metro, isso seria menos da metade, menos de 3 milímetros. Então, quando você trabalha com posicionamento relativo, a gente já quase que elimina esse problema. Então, uma das estratégias de erro orbital é trabalhar com posicionamento relativo. Então, efeméride precisa é outra estratégia. Por quê? A gente cai de 1 metro para 2,5 cm. Então, se você trabalha com hoje uma efeméride precisa final, a precisão é de 2,5 cm. Aqui, ó, comparando aqui, ó, se você pega uma linha de base de 50 com a efeméride de 5 centímetros, eu teria um erro da ordem de 0,125 milímetros, não daria nem 0,1 milímetro. Então, de 6,5 milímetros já cairia para 0,1 milímetro. Então, efeméride precisa já melhora significativamente, quase que elimina o erro. Posso considerar que elimina. Se eu considero hoje um erro de 2,5 centímetros, que é o que eu tenho real, isso aqui vai cair para menos de 0,05, 0,06 milímetros. Então, um erro da ordem muito pequeno. Então, as efemérides transmitidas, a acurácia de 2 metros, isso no passado. Hoje a gente tem uma precisão da ordem de 1 metro. Então, as efemérides transmitidas é da ordem de 1 metro. Mas se você usar só essa tabela como comparativo, a gente verifica que com a efeméride transmitida em uma linha de base de 10 km, o erro é da ordem de 0,1. Se esse erro, supondo caindo para 1 metro, que é o que a gente tem hoje, transmitido, para 10 km, 0,05. Então, menos de meio centímetro. Menos de meio centímetro, isso mesmo, 5 milímetros. Então, a efeméride transmitida, quanto maior o comprimento da linha de base, isso vai aumentando. Aqui em torno de 25 centímetros para 5.000 quilômetros. Mas quando eu já pego uma efeméride precisa, supondo aqui 5 centímetros, mas hoje é 2,5, isso já vai para 5 centímetros, então 2,5 centímetros. Então hoje, você trabalhando com efeméride precisa e posicionamento relativo, o erro é 0, ou praticamente 0, pode ser considerado quase que nulo no posicionamento relativo. Quando a gente vai para os erros de propagação, a gente já tem aí erros que são mais significativos e são um pouco mais difíceis de ter tratado. A gente tem dois principais erros quando a gente trabalha com o sinal. Quando ele passa por duas camadas principais da atmosfera, a troposfera e a ionosfera. Essas camadas interferem na propagação do sinal, diferentemente, troposfera e ionosfera, e isso provoca erros no posicionamento. Aqui eu tenho um esquema mostrando a camada da ionosfera, que é uma camada maior, que vai em torno de 50 km até no máximo 1.000 km. O pico dela é mais ou menos uns 400 km de altura. Ela é baseada principalmente na concentração de íons. Então, íons que ficam aqui em suspensão. Da onde vem esses íons? Vem da propagação, principalmente vem do Sol. Então, o Sol descarrega esses íons na atmosfera, na galáxia.
e no sistema solar, e isso vem colide com a Terra. Isso fica aqui em suspensão. Aí mais baixo, de 0 a 50 km, mais ou menos, a gente tem a troposfera, principalmente em função de temperatura, pressão, umidade, principalmente vapor d'água, gases, aqui isso interfere. Então o sinal vem, ele muda de direção, ele sofre uma refração. Então esse acaba aumentando o comprimento entre o satélite e o receptor. Vamos falar primeiramente da troposfera. A troposfera é uma camada mais próxima aqui, até uns 50 km de altura, e ela é um meio não dispersivo, então não depende da frequência. Então, frequência L1 sofre o mesmo efeito, L1 e 2 o mesmo efeito, L5 o mesmo efeito. Normalmente no Zenit, quando a gente olha verticalmente, isso chega a em torno de 2,30 metros. O máximo que já foi medido, por exemplo, região amazônica que tem muita umidade, 2,70 metros. Então, próximo da linha do horizonte, isso vai ficando maior. Então, por exemplo, na linha do horizonte próximo a 10 graus, 20 metros. Então, quanto mais baixo o satélite está na linha do horizonte, mais isso vai provocar erro. Então, o ângulo de elevação do satélite é extremamente importante nesse caso da troposfera. A massa gasosa presente nessa camada normalmente contém duas partes, uma parte seca e uma parte úmida. A parte seca normalmente é 90%. E os 10% que é variável normalmente é úmida. Isso varia com a umidade e temperatura. Então, esses 10% é o que a gente normalmente não consegue modelar, isso fica sendo aleatório. Quanto menor o ângulo de elevação do satélite, maior é a refração troposférica. Então, se você pega uma das estratégias que a gente usa é limitar uma máscara de corte entre 10 e 15 graus, para poder jogar esses satélites que estão na linha do horizonte. Porque se você olha aqui, a refração, o satélite na linha 0, que seria na linha do horizonte, quase 100 metros. Quando você vai aumentando o ângulo, próximo de 10 graus, 10 graus, esse erro já cairia para próximo de 20, aqui no meio, 20 metros. E quando vai chegando aqui próximo de 90, ele vai cair para próximo de 2, 2 e pouco. Então, isso é por uma pressão básica, vamos dizer, padrão. Então, o ângulo de corte em torno de 10, 15 graus é extremamente importante para a gente conseguir eliminar essa refração dos dados. Então, seria mais ou menos isso aqui. Eu tenho o receptor e aqui eu tenho a linha do horizonte. Então, eu aplico um ângulo de corte, uma máscara de corte, e para poder eliminar esse satélite que está na linha do horizonte, porque esse satélite tem um erro muito grande na refração. Então, isso é um problema na hora de medir os dados que estão na linha do horizonte. Quando a gente já trabalha com a ionosfera já é uma camada mais alta, que vai de 50 a 1000 km de altura. Essa sofre um erro bem maior. A gente viu naquela primeira tabela lá, anterior, que chega até uns 7 metros. Então a refração troposférica, a ionosférica, é muito maior. Afeta principalmente receptores de monofrequência. Por quê? Porque quando a gente combina, a gente vai ver mais à frente nas próximas aulas, a gente combina L1 com L2, eu consigo estar eliminando esse efeito da ionosfera. E receptor de monofrequência, o L1 só, eu não tenho como combinar L1 com L2, então eu não vou conseguir tirar esse erro. Isso é importante, então, trabalhar com receptores de dupla frequência quando a gente quer corrigir esse erro da ionosfera. Então, a ionosfera é essa camada aqui, principalmente em torno de uns 400 km, tá a superfície dela de efeito maior, então o sinal vem, ele refrate, ele muda de direção, e isso provoca um aumento, pode chegar até 7 metros, dependendo da situação do efeito. Isso depende muito da quantidade de elétrons. Nessa camada, sinais de frequências diferentes sofrem diferentes efeitos da refração. Então, por exemplo, L1 sofre um efeito, L2 sofre outro efeito. Então, isso é um fator que permite a gente usar essas duas frequências para tentar eliminar esse erro. Consegue eliminar a maior parte. Então, receptores de dupla frequência podem ser combinados a frequência da L1 com L2 para poder eliminar. Isso principalmente em bases longas. Por quê? Porque quando eu faço a combinação eu gero um resíduo. Por quê? Eu estou fazendo uma operação, uma propagação de erro. Em bases curtas, normalmente só o posicionamento relativo é suficiente. Por quê?
considera que o receptor básico está próximo do receptor Hove e as duas ionosferas são muito parecidas. Quando eu faço as diferenças de fase, simples e dupla, eu consigo estar eliminando porque são valores muito próximos. Então, em bases curtas, menores que 20 km, o posicionamento relativo é suficiente para eliminar o erro. Já em base longa, acima de 20 km, eu preciso de receptor de dupla frequência. Então, por isso que a gente limita receptores de monofrequência até no máximo 20. Isso vai depender da época. Então, mais ou menos assim, ó. Um receptor base aqui, eu tenho um erro, em função da ionosfera. Um receptor móvel próximo tem um erro muito parecido. Quando eu subtrair essa linha dessa, esses dois erros vão ser eliminados. Quando eu estou longe, essa diferença vezes menos essa não vai eliminar esse erro. Então, isso vai ser um fator que não vai eliminar. Então, eu tenho que combinar aqui, tirar o erro, combinar aqui L1, L2, tirar o erro para depois eu fazer o posicionamento relativo. Então, bases curtas eu consigo só com posicionamento relativo. Base longa eu preciso fazer combinação linear. Apesar de não oferecer alta precisão, existem modelos como o Globucha, que elimina em torno de 50%, e é usado às vezes em receptores de monofrequência para aumentar um pouco mais esse alcance deles. Mas não é muito eficiente. O que é mais eficiente é a combinação linear. O IGS disponibiliza um arquivo IONEX, que é um arquivo de ionosfera, mas também é de abrangência global, não tem tanta precisão. E o Brasil tem uma grande atividade, principalmente no verão, que vai de setembro a março. Então a gente tem mais sol, porque o sol está no hemisfério sul, e isso tem causado muito efeito, principalmente após o pôr do sol, até por volta de meia-noite. Por quê? Porque a gente está numa região de alta atividade ionosférica, principalmente aqui, ó, nessa região equatorial. Porque eu tenho efeito além da ionosfera, ainda, do elétron, ainda tem a cintilação, que seriam esses vácuos que ficam, e isso provoca uma falha quando o sinal passa por dentro da ionosfera. Quando a gente analisa a ionosfera, a gente analisa ela normalmente em 3 ciclos. Um ciclo diário, que vai durando 24 horas, um ciclo anual, que dura o ciclo das estações do ano, e um ciclo anual, e um ciclo de longa duração, que é normalmente em torno de 11 anos que se repete esse ciclo. Então vem se observando a ionosfera há anos, desde 1700 e pouco, que ela provoca, tem anos que provoca picos, que tem mais efeito solar. E isso vem sendo mapeado e mostrando essas curvas. Ó. Então cada 11 anos mais ou menos repete essa curva. E aí vai mostrando que num período de alta atividade solar eu tenho mais efeito da ionosfera. Então vai ser anos que vão ter efeito maior. Aqui 2010 estava embaixo, agora a gente está em 2020, então a gente está aproximadamente aqui, ó, perto da parte baixa. Então mais ou menos 10, 11 anos, então é o que a gente está agora, período de baixa atividade ionosférica, porque o Sol tem menos efeito nesse período. Então isso aqui é o que aconteceu, ó, e vem acontecendo após ano após ano. Quando a gente usa isso, a gente normalmente analisa a quantidade de elétrons. Pode ser através de um índice Kp, que é uma forma de determinar quanto é que tem de ionosfera. Aqui valores baixos, aqui valores intermediários e a partir de 4 valores altos. Então, vem através desse índice a gente consegue observar. Uma outra forma é usar o índice 95, que é a ionosfera 95%. A gente joga os 5% piores fora, para a gente conseguir analisar. Aqui eu analisei, principalmente analisando a região de São Paulo, lá, ó, no ano de 2010. Então aqui eu tinha períodos do dia, ó, atividade alta, de manhã, madrugada, e começa a cair, ó, a hora que chega às 6, 7 da manhã, está no menor índice. Por quê? Durante a noite isso foi reduzindo, esses íons foram dissipando e começa a crescer depois que o sol nasce. Então começa a aumentar a quantidade de íons, e isso vai aumentando até que chega no máximo, aí, principalmente à noite. Depois do pôr do sol, isso aumenta muito, porque fica muito íons acumulado, e isso vai diminuir na madrugada. Aqui mostra a propagação desses íons. Então a região equatorial é bem mais efeito, a cintilação, principalmente a ionosfera, e aqui a região temperada tem menos efeito, ó, bem menos íons em quantidade. Aqui mostra como é que isso desloca, ó,
ele desloca através dessa linha pontilhada aqui. Então a gente ainda está numa anomalia equatorial que joga isso para baixo, então o Brasil fica quase que no meio dessa propagação. E aí o gradiente se torna, ó, tem momento do dia que tem pouco, tem momento que tem muito, então isso é o que é pior. Aqui a gente mantém uma ionosfera bem menos variável, que é um fator que facilita o posicionamento. Região de alta atividade ionosférica, então toda a região equatorial está em alta atividade ionosférica. E aqui vamos continuar depois no próximo vídeo.